A captação de clientes, pessoal, na regularização de imóveis rurais, tá? Nós temos um módulo de marketing completo dentro do treinamento Segredos do Combo Rural, tá? O nosso curso completo, ele tem 14 módulos. Só estou contextualizando para você entender que quem optar por dar um passo à frente, aqui 99% do nosso conteúdo é gratuito. 99% de tudo que a gente divulga é gratuito, tá? Porém, todavia, entretanto, a gente tem um programa pago para quem quer ter o acompanhamento, para quem quer ter suporte, para quem quer ter aquele parceiro que vai pegar na sua mão e vai te conduzir ao resultado. O que você paga é uma organização do conteúdo, suporte, acesso à comunidade e acesso às ferramentas para você começar seu próprio negócio do zero com a regularização de imóveis rurais e faturar mais de 15 mil por mês. Mais de 99% do nosso conteúdo é gratuito. Tá? Então, lá dentro do conteúdo organizado, tem um módulo completo com todas as estratégias de marketing que você e vendas que você vai utilizar na regularização de imóveis rurais para faturar ali os mais de 15 mil por mês regularizando imóveis rurais, tá? E contextualizando a base teórica de todo o módulo de marketing lá do treinamento Segredos do Combo Rural, como é que funcionam as nossas estratégias de marketing? Ela funciona basicamente através da modelagem das estratégias de marketing de grandes empresas, de grandes multinacionais. A gente mastigou essas técnicas de marketing e trouxe para a regularização de imóveis rurais. Como, por exemplo, o estudo do cliente. Para você vender qualquer coisa, para você fazer o marketing em relação a qualquer tipo de produto, a primeira coisa que você tem que entender é o público-alvo, daquele produto ou serviço que está sendo ofertado, tá? É assim que você vai fazer a captação de cliente. Eu tenho que entender primeiro quem é o meu cliente, eu tenho que estudar o meu cliente. Tem que estudar qual que é o meu cliente, qual que é o problema dele, quais são as dores deles, qual que é o sonho dele, qual que é o objetivo dele, qual é que dói nele. E se tratando em regularização de imóveis rurais, como é que funciona a captação na regularização de imóveis rurais? Eu tenho que estudar, entender o perfil comportamental do proprietário de imóvel rural, que é um poceiro, que é um proprietário rural, que é um produtor rural, que é um dono de fazenda, que é um dono de um sítio. E também minha rede de possíveis parceiros, tá? Mas o principal é o cara que você vai convencer a você regularizar o imóvel rural dele. Se tratando do proprietário de imóvel rural, junto ao imóvel rural dele, vamos analisar o cliente aqui junto. Para eu fazer uma boa captação de clientes, eu preciso saber o perfil do cliente. Tá? Então vamos analisar aqui junto o proprietário de imóvel rural. Qual que é o principal problema do proprietário de imóvel rural quando eu penso no imóvel rural, na propriedade rural dele? Eu quero pedir sua ajuda. Vamos pensar junto aqui? Eu quero que você do Instagram comente. Você do YouTube comente. E você que está no Facebook comenta também. Se tratando do proprietário de imóvel rural, qual que é o problema do proprietário de imóvel rural junto ao imóvel rural dele? Qual que é a dor que ele tem? Esse vai ser o fio da meada para você construir todo o seu projeto de marketing, de captação de clientes. E você vai perceber que é muito simples. Eu aqui hoje, eu vou fazer uma modelagem total e você vai ver a simplicidade que é você fechar dezenas de milhares de reais captando clientes de regularização de imóveis rurais. Hoje eu vou mostrar para você o quanto de dinheiro que tem na sua região. Mas que para você entenda isso, a gente precisa pensar junto. Qual que é o problema do proprietário de imóvel rural? Qual que é a dor do proprietário de imóvel rural junto ao imóvel rural? Gente, o problema do proprietário de imóvel rural é que é o seguinte: o proprietário de imóvel rural, de modo geral, ele não tem nem ideia de como resolver o problema de regularização do imóvel rural dele.
O principal problema do proprietário de imóvel rural junto ao imóvel rural, de modo geral, se a gente for fazer uma generalização, é que ele está simplesmente perdido diante da sopa de letrinhas. O proprietário de imóvel rural, ele está perdido diante dos vários sistemas de cadastro, diante das várias documentações que o imóvel rural tem. É CCIR, é ITR, é CNI, é CA, é ADA, é georreferenciamento, é matrícula, é contrato para lá, é contrato para cá. Então, o proprietário de imóvel rural, ele acaba criando ali até um receio em relação à legislação. Ele cria um receio em relação aos sistemas de cadastro, porque ele não sabe exatamente para que serve cada um dos cadastros, ele não sabe como é que desenvolve cada um dos cadastros e, principalmente, o proprietário de imóvel rural, ele não sabe o que é que acontece com ele quando ele não regulariza o imóvel rural. Se você, doutor João, não regularizar o imóvel rural, você sabe o que pode acontecer? O proprietário de imóvel rural, ele não sabe quais são as sanções e multas que ele tem ao deixar o imóvel rural irregular. O proprietário de imóvel rural, ele não tem noção da insegurança jurídica que ele tem a não regularizar o imóvel rural. Então, isso gera medo para alguns, gera receio para outros. E no fundo, o principal problema, o que junta tudo, é que o proprietário de imóvel rural, gente, ele não dorme com a cabeça tranquila. Se ele dormir, se ele botar a cabeça no travesseiro, vai deitar para dormir e pensa na documentação do imóvel rural, a noite não vai tender a ser uma noite boa. Porque existe aquela pulga atrás da orelha de saber que, no fundo, não está 100% correta a documentação. Às vezes ele quer até resolver, ele quer regularizar, mas ele não sabe com quem contar, ele não tem com quem contar para resolver o problema. Ele não sabe como é que ele faz, ele vai deixando para depois, ele vai deixando para depois, ele vai deixando para depois, e aí a vida segue. Até que acontece algum problema e ele precisa fazer alguma coisa. Ele faz um cadastro aqui, depois faz um cadastro ali. No final das contas, ele gasta muito mais dinheiro do que ele deveria e a regularização tende a ser eterna. Sempre tem uma documentação, sempre tem alguma coisa errada na documentação. Por quê? Porque ele nunca, em algum momento, parou para fazer tudo direito. Por quê? Porque ele nunca soube fazer tudo direito. Esse é o principal problema, essa é a conjuntura geral do problema do proprietário de imóvel rural. Tá? Isso de modo geral. Quando a gente vai aprofundando teoricamente sobre o nosso cliente, que é o proprietário de imóvel rural, para você que chegou agora, nós estamos falando aqui sobre captação de cliente. Para eu captar um cliente e eu conseguir fechar dezenas de milhares de reais em contratos de captação de serviço de regularização de imóveis rurais, primeira coisa, eu preciso entender a pessoa que eu vou convencer a regularizar, que é o proprietário de imóvel rural. Se aprofundando nesse cara, a gente vai descobrir aí que existem 3 tipos de clientes. Existem 3 tipos de proprietário de imóvel rural. Proprietário de imóvel rural que sabe que tem um problema de regularização e quer resolver. Pouquíssimos proprietários de imóveis rurais sabem que tem um problema e buscam resolver. O segundo tipo de proprietário de imóvel rural é o cara que sabe que tem um problema de regularização e deixa para depois, vai deixando 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 para depois, o tempo vai passando. E o terceiro tipo de proprietário de imóvel rural é o cara que nem sabe que tem um problema. E a grande maioria dos proprietários de imóveis rurais são aqueles que nem sabem que tem um problema ou estão perdidos em relação ao real problema dele de regularização do imóvel rural. Tá? Então, um erro que você comete, você que está aí, você comete esse erro, 99% de chance de você cometer esse erro é cometer o erro
de achar que todo cliente é igual. O que é que você tem que fazer? Você precisa tratar cada proprietário de imóvel rural de uma maneira específica. O cara que sabe que tem um problema e quer resolver se trata de uma forma. O proprietário de imóvel rural que sabe que tem um problema e deixa para depois se trata de outra forma. O proprietário de imóvel rural que nem sabe que tem um problema, você vai tratar de uma terceira forma. Lembrando que onde que você vai ganhar dinheiro de verdade é no cara que nem sabe que tem um problema. Lá que é o Oceano Azul. Lá que é o mar de dinheiro. E é lá que poucas pessoas acessam. É lá que as pessoas não sabem acessar. Tá? E se todo mundo que tem um negócio, qualquer negócio que seja, entendesse essa dica que eu vou dar agora aqui, conseguiria acessar a parte onde tem mais demanda em qualquer mercado, que é no tipo de cliente que não sabe que tem um problema. Qual que é o erro na prática que essa pessoa comete? O erro na prática que essa pessoa comete é fazer uma oferta para o cliente que não está preparado para receber uma oferta. Olha só que interessante. Fazer uma oferta para o cliente que não está preparado para fazer a oferta. Existem clientes que você precisa preparar ele para fazer uma oferta. Olha só que legal. É assim que você vai conseguir captar dezenas de milhares de reais em serviços de regularização de imóveis rurais. Mas, Murilo, onde na prática que eu vou acessar esses caras? Calma que eu vou chegar lá. Chega lá, fica comigo. Pega papel, pega caneta, que eu vou te ensinar aqui a parte teórica da captação de clientes para você fechar dezenas de milhares de reais em serviços de regularização de imóveis rurais. Hoje é a teoria. Então você tem que entender a teoria primeiro para você depois pegar a prática. Lembrando que a aula prática que escola com hoje vai ser a live do dia 31, tá? Então, nós vamos fazer lives todos os dias. Estou retornando aqui ao calendário. Dia 31 vai ter live de como fechar seu primeiro serviço. Eu vou te ensinar na prática o que é que você vai fazer. O roteiro de abordagem. Então, hoje a parte prática, anota toda a parte prática, porque no dia 31 vai fazer muito sentido tudo que eu estou falando aqui. E aproveita que esse conteúdo aqui eu poderia estar cobrando para te ensinar, tá? Isso aqui são dicas simples, que eu tenho certeza que se você entender o que eu estou falando, internalizar e praticar e aplicar, vai dar resultado. Resultado que eu falo é dinheiro no bolso. Porque eu já acompanhei mais de 2.000 pessoas nessa parada de combo rural. Então, o que é que eu estava dizendo? Você não pode tratar todos os clientes da mesma forma. Você precisa fazer uma análise prévia do cliente. Esse proprietário de imóvel rural aqui, qual que é o perfil dele? Heber Machado, boa noite, Murilo. Boa noite, Heber. Beleza, meu amigo? Como é que você tá? Tudo certinho? Então, você não pode tratar todos os clientes da mesma forma. Senão, você assusta o cliente que não está preparado para receber uma oferta. Murilo, como é que eu preparo um cliente para receber uma oferta? Maravilha. É aqui que entra o diagnóstico. Você está entendendo? Você está entendendo? Que toda a construção do combo rural é intencional. A gente não inventou as coisas aleatórias. É um quebra-cabeça completo o combo rural. É um mapa completo. É daí que vem a importância do diagnóstico. Porque o que é que eu vou te ensinar lá no dia 31? Eu vou te ensinar a metodologia para você pedir a documentação do cliente. O que é que você vai fazer? Doutor João, me envia a sua documentação, me manda a documentação do seu imóvel rural para eu fazer uma análise prévia da documentação do seu imóvel rural sem te cobrar nada, é gratuito. E depois que eu fizer uma análise, eu vou te entregar um diagnóstico da documentação do imóvel rural, junto com um planejamento de regularização desse imóvel rural. Porque o que é que acontece? Muitos dos clientes nem sabem qual é o problema.
Seu cliente nem sabe qual é o problema que ele tem. Então, o trabalho, o diagnóstico, o que é que vai fazer? Ele vai despertar. A questão do diagnóstico é um trabalho para despertar do seu cliente a consciência do problema que ele tem. E aí você vai desenvolver uma técnica muito importante que se chama marketing de 3 passos. É a estratégia para você fugir da ideia de fazer oferta para o cliente quando ele não está preparado para receber a oferta. Como é que funciona o marketing de 3 passos? Primeiro, eu faço o contato com o cliente, ou inicio o contato com o cliente. Depois, eu desenvolvo relação com o cliente. Depois, eu faço uma oferta. Esse é o marketing de 3 passos. Tem muita gente que comete o erro brutal de fazer o marketing de 2 passos. O cara conhece o cliente e faz uma oferta. Oi, tudo bem? Quer contratar meu serviço? Oi, tudo bem? Quer contratar meu serviço? Não é assim que funciona. Você não vai conseguir. Erro brutal que muita gente que tem um negócio comete. Por isso que aqui na GNSS eu não vou te ensinar só a regularização. Eu não vou te ensinar só CCIR, como é que gera o código do NIF do imóvel rural, como é que funciona aí o georreferenciamento e certificação, como é que utiliza, como é que funciona para você baixar ali os dados de georreferenciamento no formato shapefile, mesmo sem ser credenciado em georreferenciamento, são dados públicos. Não sei se você sabe, CIGEF é um sistema público onde você pode acessar os dados dos imóveis rurais, inclusive baixar o arquivo em formato shapefile para introduzir aquilo ali dentro de um software de geoprocessamento e fazer, por exemplo, aí um mapa para o seu cliente de análise espacial, um mapa de análise de sobreposição ali da contextualização do imóvel rural do seu cliente. E depois você vai introduzir aqueles dados ali, por exemplo, ali para fazer o cadastro ambiental do imóvel rural com os mesmos dados que você baixou em formato shapefile do CIGEF, certificação de imóveis rurais. Eu vou te ensinar isso, você vai aprender isso. Show de bola? Você vai aprender isso. Mas aqui na GNSS você vai aprender também a ter um negócio. Porque tem muita gente que sabe a parte técnica, mas não sabe ter um negócio. Aqui eu vou te ensinar a você ter um negócio do zero. Começar do zero, seu próprio negócio, com a regularização de imóveis rurais e faturar mais de 15 mil por mês. Aqui você vai aprender tudo. E para ter um negócio tem que ter cliente. Para ter cliente, tem que entender o cliente. Para ter cliente, tem que saber fazer abordagem de cliente. Eu vou te ensinar uma técnica. No dia 31 de março, você vai pegar seu celular, você vai ligar para o seu cliente, eu vou dizer tintim por tintim, palavra por palavra, tudo que você vai dizer para o seu cliente para você fechar o serviço. Tá? Isso aqui não é um celular, não. Isso aqui é aqueles carregadores, né? Tá? Mas eu vou te ensinar você pegar seu celular, ligar para um proprietário de imóvel rural e fechar um serviço. Vou te ensinar a fazer isso de graça, não vou te cobrar nada. Vai ser no dia 31 na parte prática. Mas antes da gente ir para a parte prática, eu preciso que você entenda a teoria. Por isso que na quarta-feira vai ser a live de diagnóstico. Na terça-feira, se eu não me engano, vai ser a live de fluxograma do combo rural. Então você vai passar por uma série de lives gratuitas para você entender o contexto, para quando chegar na captação de clientes, você vai ver como é mamão com açúcar. Mamão com açúcar, que eu digo, entender a simplicidade do método. Não é dinheiro fácil, mas é muito simples. Então você precisa executar um marketing de 3 passos para você fechar serviço de regularização de imóveis rurais. Você precisa conhecer o cliente, se conectar com ele, desenvolver um relacionamento com o seu cliente e depois fazer uma oferta. E nós criamos um método, nós criamos uma estratégia, uma ferramenta de trabalho que é a melhor ferramenta para você desenvolver um relacionamento com o cliente, para você se conectar com o seu cliente. Quando você faz um diagnóstico da documentação rural do seu cliente, você ativa alguns gatilhos mentais.
Você sabe o que é gatilho mental? Gatilho mental são impulsos nervosos no nosso cérebro, conduz a gente a tomar algumas decisões assertivas. Gatilho mental são impulsos nervosos no nosso cérebro que a gente ativa, que pode ser ativado na gente, que conduz a gente a tomar decisão assertiva. Quando você pega a documentação do cliente, você ativa, por exemplo, o gatilho mental da reciprocidade. Você está gerando um valor gratuito para o seu cliente sem cobrar nada para ele. Você está gerando um valor para o seu cliente. Você está gerando um valor para o proprietário de imóvel rural. Sem cobrar nada. Aquilo gera um impulso nervoso na cabeça do cliente e ele fica com o desejo incontrolável de retribuir aquela gentileza que você fez para ele. Ele fica com o desejo de ser recíproco àquela geração de valor. Você nunca teve ninguém que a pessoa fez uma coisa por você, genuinamente você fica querendo retribuir? Gatilho mental da reciprocidade. Por isso que uma das formas mais brilhantes de ter um negócio é você gerar valor para as pessoas. Gera valor para as pessoas sem olhar quem. As pessoas vão tender a retribuir para você. E você vai ganhar tudo de volta. Aquela frase, é dando que se recebe, é isso aí. É por conta do gatilho mental da reciprocidade. Você gera impulso nervoso no cérebro da pessoa, ela fica com vontade de retribuir a você a gentileza que você fez a ele. Qual é a gentileza que você vai fazer para o proprietário de imóvel rural? Doutor João, me manda sua documentação, eu vou fazer uma análise gratuita. Eu vou fazer um diagnóstico da documentação do seu imóvel rural. É assim que a gente trabalha. Pega a documentação do seu cliente. Ah, vocês são especialistas em regularização? Sim, eu sou especialista em regularização. Inclusive, se o senhor quiser, eu posso te dar uma degustação gratuita de como é que é a minha forma de trabalhar. Me manda sua documentação, eu vou analisar toda a documentação do seu imóvel rural, tá? Vou fazer um diagnóstico da documentação, tudo bonitinho, e vou ainda desenvolver um planejamento para regularizar esse imóvel rural. Não vou te cobrar nada, vou te entregar gratuitamente. Assim, uma ferramenta de você desenvolver relacionamento com o cliente, com o proprietário de imóvel rural. E aí depois você faz uma oferta. E aí você vai sentindo o cliente para no momento certo você fazer uma oferta. Tem uma proposta de serviço, Daniel Menezes. Tenho uma proposta de serviço, um terreno com 4 matrículas. Preciso fazer o GEL e unificar a troca de proprietário. Detalhe, 4 matrículas não tem GEL. Posso fazer só uma planilha ODS direto? Não, se são 4 matrículas, são 4 planilhas ODS. Cada matrícula vai ser uma certificação, tá? Você vai aprender isso, tá, Daniel? Você tem que entender o conceito do imóvel rural, tá? Cada sistema de cadastro tem seu conceito de imóvel rural, beleza? Então, às vezes, para um sistema de cadastro, você vai ter um imóvel rural, para outro sistema de cadastro vai ser mais de um imóvel rural por conta dessa concepção do conceito de imóvel rural, beleza? Na questão do CIGEF, cada matrícula é um georreferenciamento de certificação, tá? 4 matrículas. Não. Você não pode fazer um gel só. Você vai fazer a medição do todo. O que você pode fazer é um projeto de remembramento posteriormente. E aí que entra na questão do diagnóstico. O que é que o certo é você fazer, Daniel? Fazer todo o diagnóstico dessa documentação do seu cliente, fazer todo um diagnóstico e explicar para ele qual que é a real situação da documentação do imóvel rural. E você pode propor para ele um planejamento que naquele planejamento ali vai conter o remembramento. Você está entendendo? É um diagnóstico específico para a documentação do imóvel rural daquele cliente. Tá? Beleza? Então, lá dentro do treinamento de segredos do combo rural, você vai descobrir no módulo 2, que é no módulo de introdução à regularização de imóveis rurais, você vai ter lá a aula
com o conceito do imóvel rural. O que é um imóvel rural? Tá? Talvez pareça muito simples, mas isso no Brasil é um pouquinho complicado. Porque o que é um imóvel rural depende de qual sistema de cadastro você está trabalhando. Se fosse um cadastro ambiental rural, poderia ser um só. No caso do GEL, não. Ok? Você vai aprender isso na introdução à regularização de imóveis rurais. Então, como eu falei, você vai aprender a parte conceitual, técnica de regularização de imóveis rurais, mas você vai aprender também a ter um negócio. Tem muita gente que não sabe ter um negócio, tá? E quando a gente vem pensando no cliente, nos problemas do cliente, já falei dos problemas do cliente, já falei de gatilhos mentais que você vai aprender a utilizar. No módulo de marketing vai ter desenho com gatilhos mentais, você vai entender de fato como é que aplica gatilhos mentais para fechar serviço, tá? Eu falei do gatilho mental da reciprocidade, mas tem aí, eu ensino 12 gatilhos mentais, tá? Tem um da reciprocidade, tem um gatilho mental da história, tem um gatilho da diferenciação, tem a técnica da ancoragem, tem a técnica do propósito, tem um gatilho mental da escassez, que é fortíssimo, tá? Eu falei aqui o gatilho mental da reciprocidade, que é o que funciona melhor, principalmente no longo prazo, e o mais simples de aplicar que você pode fazer genuinamente. Então, o que é uma coisa que você pode oferecer para o seu cliente sem cobrar nada a ele, sendo genuíno? Para quem está começando do zero, isso é importantíssimo. Beleza? Já falei de gatilhos mentais, já falei dos 3 tipos de clientes, já falei de tipo de abordagem, marketing de 3 passos, show de bola. E agora a gente vem para a parte importantíssima aqui para fechar o conteúdo. Presta atenção nessa parte, tá? O conceito da demanda reprimida. Lembra do estudo do cliente? Vamos só recapitular uma parte aqui do estudo do cliente para eu poder fazer uma boa captação de clientes. Para eu faturar dezenas de milhares de reais, começando do zero, você tem que entender o cliente. Então, vou te ensinar aqui a entender o cliente mais um pouco, para que você, entendendo o cliente, você saiba acessar esse cara, tá? Para eu acessar o cliente, eu tenho que entender ele. Então, quando a gente pensa em entender o cliente, o proprietário de imóvel rural, tá? Um poceiro, um produtor rural, uma pessoa que tem um imóvel rural, um dono de imóvel rural, o que é que eu tenho que fazer? Tem que entender quais são os problemas do cliente, os desejos, os anseios dele. Quando eu penso no problema do cliente, pega essa parte que é muito importante. Quando eu penso no problema do cliente, eu vou começar a desenvolver o conceito da demanda reprimida. O que é o conceito da demanda reprimida? Anota isso aí. Você que está com um caderno e papel, que está anotando, anota esse termo. Demanda reprimida. O que é demanda reprimida? Demanda reprimida é quando eu tenho um grupo de pessoas, e aquele grupo de pessoas ali, eles têm um problema em comum. Lembra do problema do cliente? Qual que é o problema do proprietário de imóvel rural? Você que está ao vivo, você que chegou depois, comenta na sua opinião qual que é o problema que o proprietário de imóvel rural tem. Então, até aquele grupo de pessoas que tem um problema em comum. Aquele grupo de pessoas que tem um problema em comum, o tempo vai passando, e o problema em comum daquele grupo de pessoas vai aumentando. O tempo vai passando, o problema em comum daquele grupo de pessoas não é solucionado, não teve solução até o momento. Então o tempo vai passando, aquele grupo de pessoas vai ficando reprimido ali, dentro daquele mesmo espaço daquele grupo de pessoas. O tempo vai passando, e não tem solução para aquele problema. Existe um problema em comum em um grupo de pessoas. Pensa no problema do proprietário do imóvel rural, em relação ao imóvel rural dele, que ele está perdido em relação à documentação. O tempo vai passando até que chega um cabra, uma pessoa, e ele consegue acessar esse grupo de pessoas e ele oferece uma solução que resolve o problema
incomum desse grupo de pessoas. O que acontece quando chega uma pessoa e oferece uma solução que resolve o problema em comum desse grupo de pessoas? É o boom. É a avalanche de serviços fechados. Foi assim que esse cara aqui, ó, Marcos Antônio, ele faturou 65 mil reais no primeiro mês dele fazendo combo rural, porque ele acessou uma demanda reprimida. Quando eu tenho um cabra que ele oferece a solução para o problema em comum de um grupo de pessoas, você tem o efeito da demanda reprimida. Tem muitos alunos dentro da comunidade do combo rural que o primeiro mês dele tende a ser muito bom. Se você acessar o conceito da demanda reprimida, que você vai acessar, você vai aprender dentro do curso, sua curva de faturamento vai ser assim, ó. Primeiro mês vai ser muito bom. Porque pensa na sua região. O que mais deve ter é proprietário de imóvel rural com problema em comum. Esse cabra aqui, ó, deixa eu mostrar só o rosto dele para vocês verem quem é. Em pouco mais de 30 dias eu fechei 65 mil reais em serviços. E isso, qualquer um que me ligar, eu mostro, eu mando a cópia do contrato para vocês, porque a gente fecha o contrato com todo mundo, assina o papel para falar, tá aqui o serviço. Ok? Vou tocar mais uma vez. Tá chegando o áudio? Cima, em pouco mais de 30 dias eu fechei 65 mil reais em serviço. E isso, qualquer um que me ligar, eu mostro, eu mando a cópia do contrato para vocês, porque a gente fecha o contrato com todo mundo, assina o papel para falar, tá aqui o serviço. Show de bola. Então esse aí é o Marcos Antônio da GeoSolution. No primeiro mês dele, ele fechou 65 mil reais. Por quê? Por conta do efeito da demanda reprimida. Ele acessou a demanda reprimida dele. Tá? Então, a gente entendendo, olha só a teoria, como ela é linda, a teoria. A gente entendendo o conceito da demanda reprimida, a gente entende que tem aquele grupo de pessoas com um problema em comum. Qual que é o grupo de pessoas, no nosso caso, o proprietário de imóvel rural? Qual que é o problema em comum do proprietário de imóvel rural? É que eles não sabem com quem contar, não tem quem regularizar o imóvel rural dele. Ele quer regularizar o imóvel rural, mas ele não tem quem regularize. E aí, olha só, José, discordo de você, tá, José? Santiago, aqui é o Murilo, tá, José? Santiago é o meu sócio. Santiago, o nosso maior problema na captação de clientes são STR, tá? Talvez seja o seu, né? Sindicato dos Trabalhadores Rurais, porque eles trabalham só com um cadastro só. Na verdade, meu amigo José, você deveria estar comemorando isso. Esse não é o seu problema. Esse é, na verdade, um grande potencial que você tem. É porque você está enxergando essa questão com uma maneira de enxergar que é a maneira que está do lado de fora do combo rural. Tá? Se você está no combo rural, você estaria faturando dezenas de milhares de reais com regularização de imóveis rurais. Eu sei porque eu conheço bem o seu perfil, essa sua forma de escrever, essa sua forma de falar, são pessoas que precisam só de um ajuste no modelo de negócio para conseguir aí ter um bom resultado. Eu tenho certeza que você não faz parte do treinamento Segredos do Combo Rural. Eu tenho certeza que você ainda não acessou o treinamento Segredos do Combo Rural. E aí, como é que você inverte isso e você começa a analisar essa questão como uma grande oportunidade? Primeiro que o sindicato trabalhar com um cadastro só reforça o problema do cliente, não resolve o problema do cliente. Você concorda comigo? O sindicato só trabalha com um cadastro, beleza, mas isso é o problema do cliente. Qual que é o problema do cliente? O problema do cliente é que na região só tem um cara que faz o K, só tem um cara que faz o CCR, só tem um carinha que faz o ITR.
Então, o proprietário de imóvel rural, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que contratar o CCR com um, o ITR com o outro, o K com o terceiro, faz referenciamento com o quarto e a parte do cartório ele faz com o outro. Esse que é o problema do cliente. Quando o cliente precisa fazer isso, ele fica perdido, fica sem saber. Fica sem noção do que fazer. Isso reforça o problema do cliente. Então, quando você tem esse tipo de questão na sua região, fica mais fácil para você explicar para o seu cliente a parte do marketing da diferenciação. Talvez você não esteja executando a diferenciação que a gente ensina lá no Combo Rural. Como é que funciona a diferenciação? Doutor João, aqui na minha empresa, no meu negócio, eu trabalho com a regularização completa. Então, eu não faço só CCR. Eu não faço apenas um cadastro. Eu faço uma regularização completa do imóvel rural, envolvendo todos os principais cadastros que o imóvel rural precisa. Então, por isso, eu preciso receber sua documentação, eu faço um diagnóstico prévio para eu traçar um planejamento para integrar todos os sistemas de cadastro do seu imóvel rural com apenas um serviço e organizar toda a documentação, deixando tudo kit e averbado no cartório de registro de imóveis. Se você trabalhar com esse posicionamento, você está diferenciando. Quanto é que custa um carro? Tem carro que custa R$1 milhão. Tem carro que custa R$80 mil. Diferenciação. Diferenciação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que se no sindicato já tem, cara, já tem esse tipo de serviço, maravilha. O sindicato é seu parceiro. Você tem que fazer parceria com o sindicato, José. É o contrário, você tem que ir lá no sindicato e falar, show de bola, vocês fazem já o CCR, maravilha, e eu faço o serviço completo. Quem quiser fazer o CCR com o sindicato e fazer o complemento comigo, eu estou à disposição. Faz parceria com o sindicato. Sindicato que te indicar clientes, você trabalha com comissão, faz o contrato de parceria. Se coloca à disposição para estar no sindicato, faz evento com o sindicato. Tem muita coisa que você vai ver lá dentro da comunidade do Combo Rural o pessoal fazendo. Primeira coisa que você vai aprender dentro do treinamento de segredos do Combo Rural, uma das coisas, você vai aprender lá no módulo de parcerias. Tem um módulo só de parcerias. Mais uma vez, eu não vou te ensinar só regularização, vou te ensinar a ter um negócio. Então vai ter um módulo lá só de parceria. No módulo de parceria, eu vou mandar você listar, fazer a pesquisa de todos os sindicatos, todas as cooperativas, tá? Todas as associações de proprietários de imóveis rurais da sua região. Você vai fazer uma lista, você vai entrar em contato, você vai desenvolver relacionamento com toda essa parte, porque esses caras vão te indicar cliente. Eles vão te indicar cliente. Você tem que trabalhar em parceria com o sindicato. E aí, gostou desse conteúdo? Legal, muito bom, né? Olha só, eu quero te fazer um convite para você conhecer o melhor conteúdo que a gente tem. Se você aceitar o convite, eu vou te mostrar o caminho para você começar do zero seu próprio negócio com a regularização de imóveis rurais e faturar mais de 15 mil por mês. É isso aí, o caminho do absoluto zero. Mesmo que você nunca tenha regularizado um imóvel rural na sua vida, independente da formação que você tenha. Esse conteúdo é a semana do Combo Rural. Na semana do Combo Rural a gente vai mostrar esse caminho completo para você. Eu não sei se você tá ligado na loucura que tá acontecendo nesse exato momento, tá? Nós estamos fazendo uma maratona de aulas gratuitas. Aulas essas, aulas que são de aquecimento da semana do Combo Rural. Tá aparecendo aqui nessa tela, tá? A data do evento oficial, que é a semana do Combo Rural, que vai ser do dia 1º de abril até o dia 5 de abril. De 1 a 5 de abril, a semana do Combo Rural, onde a gente vai mostrar o mapa completo para você começar do zero seu próprio negócio com a regularização de imóveis rurais e faturar mais de 15 mil por mês. Só que antes da semana do Combo Rural, nós estamos fazendo aulas de aquecimento todos os dias, ao vivo, lives diárias, sempre às 20 horas,
para que você chegue o máximo aquecido no evento principal na Semana do Combo Rural, para você chegar com o mínimo de dúvidas possível e você conseguir aproveitar o evento por completo. Então assim, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você fazer um cadastro gratuito. Você vai acessar toda a maratona de conteúdos de aquecimento da Semana do Combo Rural, a lives diárias até chegar o dia 1º de abril. E depois, durante a Semana do Combo Rural, também mais enxurrada de conteúdo. Ao total, serão mais de 40 horas de aulas gratuitas, mostrando como é que você vai começar do zero o seu próprio negócio com a regularização de imóveis rurais e faturar mais de 15 mil por mês. Você viu que eu falei essa frase algumas vezes, né? Show de bola. Nós temos um método completo, que inclusive é um método do Combo Rural que você vai conhecer na Semana do Combo Rural. Por que eu falei essa frase várias vezes? Porque nós temos um método passo a passo para que você possa chegar lá. Inclusive, você receber esse troféu aqui, que é o troféu do Combo Rural. Todo mundo que bate a meta executando o método, a gente manda esse troféu com muito carinho para cada um dos alunos. Se você quiser conhecer esse método do absoluto zero, sem pagar nada, mais de 40 horas de aulas gratuitas, te ensinando tudo, regularização, CCIR, TR, CNI, CAADA, georreferenciamento, uso capião, registro da matrícula em cartório, captação de clientes, a parte de empreendedorismo, a parte de negócios, tudo a gente vai ensinar nessa série gratuita, tá? Então não perde tempo. Clica no botão, tá? Que tá na descrição desse vídeo para você conhecer aí o mapa completo do Combo Rural, para você seguir a jornada, e quero ver você também faturando mais de 15 mil por mês, começando do absoluto zero. Vamos nessa! Corre na descrição do vídeo, vai ter o link de cadastro. Inclusive, nosso time vai mandar uma mensagem para você no WhatsApp. Você vai gostar da estrutura gratuita que a gente está apresentando para vocês. É uma verdadeira experiência. Não perde essa oportunidade, tá? Semana do Combo Rural de 1 a 5 de abril. E antes da Semana do Combo Rural começar, lives todos os dias. Todos os dias uma live. Você vai receber um material, um calendário, um cronograma completo de tudo que está acontecendo, inclusive das lives que já aconteceram. Se você perdeu alguma live, você vai poder assistir o replay também de tudo isso que está rolando, tá? Só que você só vai conseguir assistir o replay até o evento. Depois que o evento acaba, todo o conteúdo gratuito ele sai do ar. Show de bola? Dá um like na descrição do vídeo e faz seu cadastro gratuito para participar da Semana do Combo Rural e das lives de aquecimento da Semana do Combo Rural.